Pai de amor e bondade, amado Mestre Jesus, aqui estamos, sedentos de Ti, sedentos da Tua paz, da Tua orientação. Assim, aqui, nos colocamos de corpo e alma, Pai, para recebermos as instruções, as orientações que tanto nos farão bem e nos orientarão nessa jornada. Que possamos, Senhor, agradecer por tudo que temos, inclusive pelas dificuldades. E que possamos em Ti buscar a fé, a resiliência, para aprendermos a crescer. E assim, sê conosco, Senhor, amado Mestre Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Que todos possam sentir-se recepcionados pela energia, pela boa aura e principalmente pela paz que esta casa nos proporciona a todos cada vez que nós aqui nos encontramos. Na noite de hoje, nós vamos então pensar um pouquinho, porque é disso que esse é o objetivo, né, da nossa explanação doutrinária. É muito mais uma forma de estudarmos juntos, de pensarmos juntos, meditarmos um pouco, né, em torno dos temas que a gente aborda aqui. Então, o tema para a gente refletir, não somente essa noite, mas durante o decorrer dessa semana, para que quando a gente se depare com as situações da vida, a gente possa ter uma referência, a gente possa... Como é que eu vou resolver? Por que caminho eu deveria seguir? A gente tem, né, muitas vezes, na palestra que ouviu, tal dia, em tal lugar, ou alguma coisa que a gente viu, que a gente leu, a gente tem, às vezes, a inspiração, o auxílio de como nos guiarmos. Então, é disso que se trata a explanação doutrinária, né? Todas as vezes que a gente à casa vem. Então, a explanação de hoje vem do livro Fonte Viva, a leitura número 18, de Francisco Cândido Xavier, pelas mãos de Chico, né? Obreiros atentos. E começa com uma citação de Tiago, no capítulo 1, versículo 25, dizendo assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Então discorre o Chico sobre essa citação de Tiago, dizendo assim: o discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei de liberdade. Ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. E, respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina,
atencioso para com as lições da verdade e aplicado às obras de que se sente encarregado pelos poderes superiores da terra. Caracterizando-se por semelhante atitude, o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor, está integrado com o dever que lhe cabe na posição de agir e servir, tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar. Se dirige, não espera que os outros lhe recordem os empreendimentos que lhe competem. Se obedece, não reclama instruções reiteradas quanto às atribuições que lhe são conferidas na disposição regimental dos trabalhos de qualquer natureza. Não exige que o governo do seu distrito lhe mande adubar a horta, nem guarda decretos para instruir-se ou melhorar-se. Fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, aprimorar-se e ajudar a todos, através da inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere, faz-se bem-aventurado em todas as suas ações, que passam a produzir vantagens substanciais na prosperidade e elevação da vida comum. Semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do Mestre, passa à categoria dos obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. Então, Chico nos dá aqui uma dica de o que seria o obreiro atento, os requisitos, né? As qualidades de um obreiro atento. Mas quem são os obreiros atentos? Quem são os obreiros? Cada um de nós. Cada um de nós é o obreiro, é o trabalhador na grande obra do Pai Misericordioso. Por quê? Nós não somos obra do acaso. Nós não somos acidente da natureza. Deus nos fez, em algum momento da criação, a cada um de nós, a cada uma dessas individualidades que somos nós, e Ele nos fez com um propósito. Todos nós pertencemos a um propósito maior, e abaixo desse propósito maior existem N outros propósitos para a nossa existência. A nossa vida tem que ter propósito. Tentemos imaginar a nossa vida sem um propósito. Vamos pensar em nós sem termos um objetivo, um ideal, um sonho, sem termos planos, expectativas. O que seria a nossa vida sem esses propósitos, esses planos? Todos nós temos as nossas expectativas. No âmbito pessoal, íntimo, no âmbito emocional, profissional, familiar, social. Nós temos planos, almejamos coisas para o nosso país, a nossa cidade, para nós, para aqueles que nos cercam. Então, a todo instante, todos os dias, o que nos faz levantar da cama e enfrentar um novo dia são os propósitos. São as nossas conquistas. Sem isso, para que viver? E Deus, se nos fez, e Ele nos fez, tem um propósito. Qual seria esse propósito? O obreiro atento é aquele que está ciente do seu papel, do papel que lhe cabe e das responsabilidades inerentes à sua existência. Aí começa a complicar. Porque nós
quando nos olhamos frente ao espelho, raras vezes nós conseguimos ir além da imagem física. Raramente nós conseguimos ver além do que a imagem está refletindo no espelho. E muitas pessoas não gostam do que vê no espelho. Muitas pessoas não estão contentes com a sua aparência, com a sua condição social, não estão contentes com o desdobramento da sua carreira profissional, não estão contentes com a sua vida amorosa, emocional, e aí só enxerga aquilo. Será que esse é o único propósito, a única finalidade de estarmos aqui? A nossa satisfação pessoal? Será que o nosso universo de objetivos se reduz a uma carreira, a um relacionamento, a uma conta bancária? Então aí começa a complicar para a gente estar ciente do nosso papel aqui. Precisamos ir além da criatura material. Nós, espíritos, somos eternos. O corpo físico é momentâneo. Esse corpo tem validade. Alguns, longa vida. Outros, leite de saquinho. Infelizmente. Por quê? Porque existe um propósito por trás de tudo isso. Alguns reencarnam e ficam poucos dias, poucas horas, poucos anos. Outros passam de sexagenários. Outros passam de centenários. Mas por que isso? Porque existe um propósito por trás da existência de cada um de nós. Existe uma necessidade para cada reencarnação, para cada ser que aqui vive. Mas o que é para todos são as responsabilidades, são as necessidades. Essas são para todos. E são as necessidades que farão com que nós permaneçamos aqui e tenhamos certas aptidões, não tenhamos outra, nos relacionemos com certas pessoas e não com outras, nasçamos em um certo nicho social e não em outro. São as necessidades prementes de cada reencarnação. Nesta reencarnação, nós estamos como Ivanor. E cada um de nós aqui está como nesta. Mas por trás desse nome, desse sobrenome, desse CPF, desse corpo físico, existe um espírito criado por Deus, sabe-se lá há quanto tempo. E esse espírito tem uma necessidade de evoluir. E para evoluirmos, nós temos que saber das nossas responsabilidades. E temos que ter isto claro. E fica difícil se a gente não procurar conhecer, né? O velho conhece-te a ti mesmo. Lá no oráculo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Mas eu me conheço, será mesmo? Já conseguiu se ver como um espírito encarnado? Se isso é difícil, não chegamos lá ainda. Se eu estou começando a entender e achar que isso é uma possibilidade, eu estou começando a dar o primeiro passo no sentido de me conhecer. Porque nós somos o espírito que anima e que movimenta e que interage com o meio material que nós vivemos, o meio físico.
todos colheremos os ônus e os bônus das nossas ações e omissões. A própria lei dos homens reconhece as omissões. Também se pode praticar crime por omissão. E espiritualmente também nós erramos por omissão. Oportunidades para o bem e para o mal, de servir e ser servido, surgirão em nossa caminhada a todo instante. E nós vamos escolher as oportunidades. E escolheremos a oportunidade de acordo com as nossas conveniências. E seremos responsáveis por elas. Então é preciso nos conhecer. É preciso entendermos o nosso propósito, o fundamento de estarmos aqui, para que façamos as escolhas dentro da necessidade que a nossa missão, que a nossa tarefa solicita. E as nossas responsabilidades são intransferíveis. E a gente tenta muito transferir nossa responsabilidade para A, para B, para C, porque é o governo, porque é o tempo, porque eu não tive chance, porque eu não tive oportunidade. Nunca a gente diz, eu tive oportunidade, mas dispensei, eu podia ter me dedicado mais, eu podia ter estudado mais, eu podia ter... Raramente, quase nunca, a gente admite que a gente falhou consigo próprio. Quem dirá com os outros. Todo aquele que compreende e aceita e emprega seus esforços e recursos outorgados por Deus, porque todos os recursos que nós temos não são nossos de verdade, são nos concedidos por Deus, que nos retira quando Ele acha de bom tom e necessário. No sentido de cumprir com o seu propósito, então todo aquele que compreende tudo isso, no sentido de cumprir com o seu propósito, será considerado o obreiro atento. Então esse é o obreiro atento. Entende o propósito da sua existência, o porquê está aqui, entende que há mais do que o corpo físico, existe muito mais além disso, existe um espírito, que esse espírito é imortal, que esse espírito peregrina, vem peregrinando ao longo das eras e precisa continuar evoluindo. Então nós estamos aqui para evoluir, para aprender, para nos responsabilizarmos, para nos comprometermos com o bem, com a evolução nossa e do que nos serve. E para finalizarmos, irmãos, um pensamento. Muitas vezes a pergunta correta não é como subir a montanha, mas por que subir a montanha? Uma subida de montanha sempre traz risco. Estamos dispostos a correr o risco. Como vou subi-la? A pergunta deve ser, por que subi-la? Por que correr o risco? Muitas vezes o propósito de subir a montanha não é por necessidade, é por ego, é por vaidade. E aí no caminho a gente encontra as dificuldades e se arrepende tarde demais. Então esse é o pensamento para a gente, ilustrar o propósito de cada coisa. Tudo tem que ter um propósito. Se o propósito é bom, ótimo. Se o propósito é meramente egóico, egocêntrico, materialista, vamos tomar cuidado, vamos refletir mais. Então, agradecemos a atenção de todos. Convido aos nossos irmãos trabalhadores para fazermos nosso momento de fluidoterapia.